Hoje é dia de eleição de oficiais da nossa igreja. E esses oficiais, eles são levantados por Deus na caminhada, na jornada da igreja. São pessoas que são levantadas pelo Senhor para exercerem como oficiais a diaconia. A palavra diaconé vem do grego serviço, e o presbiterato. E a palavra presbítero vem também do grego velho, ancião de dias, no sentido da experiência que só pode ser adquirida com os cabelos brancos. E nesse espírito, Deus tocou no meu coração para meditarmos na passagem do chamado, da vocação dos discípulos, registrada na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Muita gente, por desconhecer a palavra de Deus, pensa que a vida cristã é um marasmo, que a nossa religião é a religião da tristeza, porque nós não podemos desfrutar das ditas coisas boas da vida. Tem gente que pensa que a vida de cristã é um conjunto de regrinhas que tolhe as pessoas de serem felizes, deixando a vida monótona e sem sabor. A boa nova do Senhor para os nossos corações, nessa noite, é que essa ideia de vida cristã não é uma verdade bíblica, pois a vida cristã é tão dinâmica, é tão intensa, que ela implica em renúncias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essas renúncias vêm desde o chamado, conforme meditaremos na passagem do Evangelho que leremos agora. Esse texto que nós vamos ler, lá de Mateus, é um registro da vocação, do chamado dos discípulos, feitas por Jesus Cristo, quando do início de seu ministério aqui na terra. Então, está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, trabalhando, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Primeira coisa, nesse breve texto, nessa breve perícope que eu gostaria de destacar, contrapondo essa ideia de que a vida cristã é um marasmo, é uma coisa monótona, é a dinâmica do ministério ao qual Jesus nos chama. A vida cristã é tão intensa que nosso Mestre Jesus Cristo não parou nem para vocacionar os discípulos no início do seu ministério. O texto que nós lemos nos mostra que Jesus realizou este trabalho seletivo dos discípulos enquanto
caminhava. Caminhava junto ao mar da Galileia, seu principal ambiente de trabalho quando fora do templo. Na vida de Jesus e na vida de quem é discípulo de Jesus de verdade, tudo é tão intenso e urgente que nós não temos tempo a perder. Ele não tinha onde recostar a sua cabeça, afinal, sabia que viveria aqui na terra apenas 33 anos, sendo 3 do seu ministério oficial aqui na terra. E aqui na terra, a sua vocação, a sua prioridade é salvar o mundo, tocar a vida das pessoas com o Evangelho e causar uma mudança de vida para melhor, para a vida verdadeira, para a vida agitada, para a vida abundante que Ele tem para nós. Por esta razão, vida cristã, ao contrário do que o sistema do mundo diz, é ação. O termo caminhando, presente neste texto, alude à ideia de seguir em frente continuamente. A palavra do Senhor a Moisés, quando ele travou com medo dos egípcios, com o mar à sua frente, e ele ficou com medo, e às vezes a gente tem medo, você, Moisés, que eu levantei, pega o teu cajado e diga ao povo que marche. Porque a nossa vocação, Deus nos chama para sermos líderes que vão à frente do povo e os estimulam e os inspiram no nosso exemplo de discípulos a ir adiante, a irmos adiante, a irmos à frente, avançando sempre, sem parar. No início da história da igreja, os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho. Eles estavam sempre em duplas e caminhando, estavam de passagem. Dado o fato que aqueles que, como seu mestre, estavam continuamente caminhando para a frente em sua curta passagem aqui na terra. Portanto, quero convidá-los a fazer esta leitura dinâmica da vida cristã, que exige muita garra para seguir em frente no ritmo do nosso mestre, que nos vocaciona e nos dá o exemplo de sua vida de compromisso com a obra de Deus, indo à frente, ao lado e atrás dos seus discípulos, das suas ovelhas que ouvem a sua voz. O segundo ponto aqui, além da dinâmica, é a visão. Para termos um ministério abençoado na perspectiva bíblica do nosso mestre, Jesus Cristo, é imperativo, é mandatório que tenhamos o foco nas pessoas, objeto do amor do Deus Criador. Porque Deus amou o mundo, as pessoas do mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cristianismo que não vê as pessoas não é relevante, porque Deus vem, Jesus, quando voltar, ele virá para buscar as pessoas. As coisas vão ficar por aí. Esse cristianismo que não vê as pessoas é qualquer coisa, menos o cristianismo de Cristo. Acontece que hoje, mais do que nunca, os ministérios que lotam os templos e encontram espaço na mídia são aqueles que enfatizam as coisas em detrimento das pessoas. Ao invés de primarem pelo bem das ovelhas, religiosos inescrupulosos estão mais interessados nos bens das ovelhas. No ministério genuinamente cristão, as pessoas são conhecidas pelo seu nome.
Deus trata, Deus nos chama pelo nosso nome, no particular e no coletivo. Deus se relaciona conosco. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus vivendo conosco, comendo um pouco de sal junto, experimentando as nossas virtudes e os nossos defeitos, fazendo-nos como esta criança, alegres na casa de Deus. Aqui é a casa do Pai. Houve um tempo, em nossa ignorância, em que crianças, quando faziam isso, já alguém olhava feio. Essa mãe não cuida do filho. Aqui não. Graças a Deus, nós, na nossa igreja, bem a exemplo do que Jesus falou, né? Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E mais, elas gostam de cantar, né? E a palavra de Deus nos ensina que dos pequeninos flui o perfeito louvor. Então, deixa a criança aí, você vai ver a bênção que é enquanto ela está aqui. O problema é que ela não quiser ficar aqui. Aí a gente tem que se preocupar. É por isso que Deus chama desde pequenino. Jesus, com 12 anos, já maravilhava a todos na escola sabática do templo. Com o seu testemunho, a visão de que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens, que ficavam maravilhados com a sabedoria que estava sobre ele. Então, irmãos, no ministério genuinamente cristão, as pessoas são conhecidas pelo seu nome. Jesus é Deus vivendo conosco, comendo conosco, sofrendo conosco, se alegrando conosco, experimentando nossas virtudes e defeitos, sofrendo com as nossas tristezas, como nós cantamos, né? Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora, ao meu lado, está. Você pode dizer sim, cada dia sinto o seu cuidar? Você sente isso? Todo mundo se alimentou hoje? Alguns de nós estão até com a curva da prosperidade, a curva da fartura registrada em seu corpo. O meu já foi magro um dia. Tão magro que eu levava um chumbinho no bolso para não voar com o vento, mas muito magro, né? Tive uma doença terrível chamada tuberculose, que emagreci, mas dava dó. Se vocês virem a foto do nosso casamento, eu estava muito magro, daquele terno de uma listra só, né? Para não disfarçar a magreza. E hoje eu estou fortinho, porque Deus cuida de nós. E aqui em Jundiaí eu engordei 10 quilos desde que cheguei aqui. Aqui é casa de pão, né? Temos uma padaria aqui dentro, e eu sou um dos clientes mais entusiasmados da padaria, porque o pão é o alimento mais popular da face da terra. Minha mulher quer tirar o pão da minha vida, mas nem Jesus tirou. Jesus, na oração que ele nos ensinou, disse: o pão nosso de cada dia, e cada dia, eu gosto de pão. Nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Amados, enquanto caminhava, sem parar de trabalhar, lemos no texto que Jesus viu 2 irmãos, Simão Pedro e André. E eles estavam trabalhando, porque Jesus não chama pessoas desocupadas. É o cântico das crianças. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, e não só quando o tempo sobra. E eles estavam trabalhando,
porque lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E passando adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, a saber, Tiago e João, também trabalhando na mesma profissão. Jesus, com o seu olhar clínico, identificou na vocação dos primeiros discípulos os seus amigos mais íntimos e próximos. Era sempre o trio ternura: Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Os amigos mais chegados, que não eram perfeitos. Nos momentos mais marcantes da passagem de Jesus aqui na terra, esses irmãos estavam presentes ao seu lado. Para acompanhar o ritmo intenso da abundante vida cristã, tem que ser trabalhador. Porque, normalmente, quem não faz nada nessa vida, o pouco que faz ainda quer fazer menos, acha que está fazendo muito. Quando Jesus vocacionou esses irmãos, eles estavam trabalhando. E Deus não desvalorizou a profissão deles. Paulo era fazedor de tendas. E esses aqui eram pescadores. E Deus não desvalorizou essa experiência, mas adaptou-a ao propósito maior, que é a vocação. Vinde após mim e eu vos farei pescadores, mas pescadores de homens, transformadores de pessoas para o louvor e a glória de Deus. Essa era a profissão mais popular entre os pobres daquela região de pessoas pobres. A saber, estavam pescando em equipe para ganhar o pão de cada dia. O ministério de Jesus aqui na terra foi grandemente abençoado porque ele enxergava o potencial de pessoas comuns, dando-lhes a abençoada oportunidade de serem parte integrante do projeto de salvação de Deus para a humanidade. Queremos ser uma igreja abençoada? Caminhemos com a visão no potencial das pessoas que cruzam o nosso caminho e as convidemos a seguir a Jesus, nosso Senhor, conosco. O mundo está farto de líderes cegos, como os fariseus e escribas, que não davam oportunidade para ninguém, nem para Jesus, e sufocavam qualquer novo potencial, qualquer novo ministério de serviço genuíno a Deus. São os mesmos que não suportavam a maravilha do ensino de Jesus, o grande mestre, e, por fim, o mataram. E o que a gente vê aqui é que o chamado, ele traz consigo renúncias. O evangelho antibíblico, tão popular em nosso tempo, sem chamado e sem renúncia, tem sido um grande engodo, uma grande isca nas mãos de Satanás, o pai da mentira. Ao lermos a passagem aqui da vocação dos primeiros discípulos, vemos um chamado do mestre na palavra: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, muita gente podiam ter dito: ai, não sei, eu vou pensar, preciso de um ano para orar, preciso, sei lá, preciso ajeitar as coisas. Não, Deus chama pessoas decididas. Eles, no mesmo instante, tomaram a decisão que mudou a sua própria vida e a história da humanidade para sempre. Renunciaram a tudo e a todos e o seguiram a Jesus. E hoje, decorridos muitos anos deste fato, nós vemos que Deus honrou a fidelidade, a decisão daqueles discípulos que priorizaram o chamado do Mestre
acima de todas as coisas. E o que Deus fez através dele está registrado na palavra de Deus para nos inspirar até a eternidade. Eles morreram, mas as suas obras vão além da sua vida. É para sempre. Deus faz as coisas para durar. E hoje, Jesus continua convocando pessoas para a seara. Mas em cumprimento ao que está registrado nos evangelhos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos estão dispostos a renunciar às demais coisas e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Deus chama pessoas decididas. Poucos têm a coragem de abraçar de imediato a vocação de Deus como os primeiros discípulos. A maioria das pessoas perde um tempo. Grande parte das pessoas planeja servir a Deus quando tiver tempo. Fala sério, você acredita mesmo que as coisas vão melhorar nesse sentido? Hoje até os aposentados estão estressados. Ele não tem mais que picar o cartão lá na firma, mas e a agenda do médico? Hoje, quando eu quero fazer uma visita, eu ligo para a pessoa, ô, meu irmão querido, eu posso ir na sua casa? Pastor, na boa, adoro a sua visita, mas hoje, essa semana é médico de segunda a sexta, até de noite. Ó, eu estou com isso, aí faz uma lista. Tá bom, irmão, na boa, tudo bem. Mas é assim. Nós estamos sem tempo e vai piorar. Por isso a palavra de Deus nos ensina a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Amados, não espera quando tiver tempo, quando tiver aposentado, quando tiver doente, dando o resto da sua vida para Deus. O dia é hoje, sabe? É na tua juventude. A internet tem muita besteira, alguns chamam de infernet, mas ela tem muita coisa boa também. Tem um quadro lá que mostra assim, ó, a pessoa criança cedo demais para Deus. A pessoa jovem ainda muito cedo para Deus. A pessoa adulta muito ocupado para Deus. A pessoa já no fim da vida muito cansado para Deus. Aí mostra a cruz no cemitério. Muito tarde para Deus. Porque ninguém pode louvar a Deus no sepulcro. É hoje, enquanto houver fôlego de vida, como o Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. As coisas estão acontecendo, Deus está operando em todas as idades. Assim como nossa presbítera citou aquela situação, ele mora aqui, Jesus mora aqui. Eu estava ali varrendo a calçada, eu amo varrer a calçada. E estou varrendo a calçada, veio uma vovozinha. Eu sei que o senhor é pastor. Tá, mas hoje eu estou de folga. Ah, o senhor arruma um tempo para mim. E o que a senhora quer? 75 anos. Eu quero que o senhor ore pelo meu namoro. Como, irmã? A senhora ainda pensa nisso? Sim, meu namorado tem 85. Não é? Ele é aposentado, mas ainda trabalha, levanta 4h30 da manhã para ir buscar frutas no Ceasa. E ele é boa gente, eu sou viúva, meu marido morreu de Covid, mas ele é uma gracinha, foi recomendação de uma amiga. Mas e aí, o que seus filhos acham da senhora pensar nisso, nesta? Eu não tenho filhos. Então tá bom, então vamos orar. O que a senhora quer que eu ore? Que Deus confirme. Nós estamos na aula de dança, e ele é meio durão assim, mas ele já está se soltando, ele é uma gracinha. Sabe, as pedras estão clamando, irmãos. Pode parecer besta, a gente dá risada, né? Mas os velhinhos também amam.
os velhinhos também amam. E eu orei naquela calçada por aquela mulher, ela saiu tão alegre, me deu o cartão dela, e é dormindo com o inimigo, né? Eu sou diabético, ela é boleira. Né? Está acontecendo, amados. Então, irmãos, as oportunidades estão aqui e agora. Vinde após mim. O evangelho bíblico tem cruz, o evangelho tem renúncia, o evangelho tem sofrimento. E tem também muitas alegrias. Há uma passagem bíblica que diz assim: vós tirareis alegria das fontes da salvação. E é isso que a gente tem que olhar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente for olhar para as tristezas, a gente fica parado e não faz mais nada. Mas Deus nos dá o exemplo, Ele vocaciona a gente caminhando. A nossa vocação é ir para frente. Se o justo retroceder, Deus fala na sua palavra, a minha alma não tem prazer nele. Então vamos para frente. Eu não sei quem vai ser eleito hoje, ou reeleito, mas é essa mentalidade que precisa nortear as nossas ações e a nossa vida na igreja, no trabalho, onde quer que estejamos, porque a bênção de Deus nos acompanha. Amém? Ah, mas eu não tenho tempo, e a minha profissão? Jesus não desprezou a experiência profissional de seus primeiros discípulos, mas usou essa experiência como estratégia de trabalho na obra, fazendo deles pescadores de homens. Lendo a Bíblia com um jornal do dia na mão, ou na tela do computador, ou no celular, vemos que a nossa vocação de discípulos deve ser a nossa prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e naturalmente e sobrenaturalmente, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na vida corrida de hoje, é um grande desafio encontrar tempo para Deus. Entretanto, está diante de nós a decisão de sermos participantes ou espectadores do projeto maravilhoso de Deus para a salvação da humanidade. O projeto mais importante que já existiu na face da terra. Deus já tem feito a sua parte todos os dias, nos chamando através da palavra que lemos, com o testemunho de nossos irmãos do passado. Deus tem nos chamado através da palavra pregada. Deus tem nos chamado através da palavra cantada e da palavra vivida. Busquemos primeiro ao reino de Deus e à sua justiça, na certeza de que tudo mais será a nós acrescentado, em cumprimento à palavra de Deus em nossas vidas. Levemos o tema de nosso sermão como lema da nossa vida: vocação, nossa prioridade como discípulos de Jesus Cristo. Amém.